Fala aí, galera. Excelente quarta-feira para todo mundo. Melhor ainda depois da vitória de ontem. Mais uma na Libertadores. 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias até aqui. 5 vitórias consecutivas pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Libertadores. E também final do Campeonato Carioca. E no jogo de ontem eu vi muita gente... algumas pessoas insatisfeitas porque o time fez 1-0, mas teve muita dificuldade para conseguir fazer um segundo gol, fazer um terceiro gol, enfim, construir um placar mais elástico, que acabou de fato não acontecendo. E aí eu vi alguns dizendo que o Fluminense usou de muito preciosismo, o Cano estava muito fominha, não tocou a bola para ninguém, estava chutando de qualquer jeito. Enfim, eu entendo quem esperava um placar mais folgado, um placar mais tranquilo, porque eu também, de certa forma, imaginava que isso fosse acontecer. Eu acreditava também que o Fluminense fosse ter um pouco mais de facilidade nesse jogo. Mas a gente tem que entender que a gente está falando de Libertadores, galera. E nem sempre o Fluminense vai jogar bem. Nem sempre vai estar naquele dia abençoado e que chuta de qualquer jeito, a bola entra, né? Nem sempre você vai conseguir converter as oportunidades em gol. Isso faz parte do jogo, né? Tem dia que você não tá com a pontaria afiada, tem dia que... O que eu critico muitas vezes é quando o time entra muito disperso, entra sonolento, entra com menos vontade do que o adversário. Isso é muito ruim, eu acho que isso não houve ontem, né? O Fluminense, desde o início do jogo, pressionou, jogou contra um time extremamente recuado, que, repito, veio para o Rio de Janeiro para não perder de muito e conseguiu o objetivo, eles conseguiram o objetivo deles, que era voltar para a Bolívia com uma derrota com uma pequena diferença de gols, porque a confiança deles está no seguinte: vamos vencer todos os jogos aqui na altitude e tentar beliscar alguma coisa fora de casa. Se tiver que perder por pouco para não afetar muito o saldo de gols. É sempre difícil enfrentar equipes que jogam com linhas tão baixas. E o Fluminense pressionou dos dois lados, principalmente do lado direito, massacrou do lado direito, né, criou várias oportunidades, mas infelizmente o que eu acho que faltou mesmo foi capricho, eu acho que faltou mesmo foi um pouco mais de cuidado na hora da tomada de decisão para, enfim, para olhar o companheiro, observar quem estava melhor colocado e, claro, na finalização também. Tem competência nisso? Óbvio, né? Você cria tantas chances, 26, 27 chances, e não consegue fazer mais gols. Você termina o primeiro tempo com um poste de bola de 81% e termina o jogo com 70% de poste de bola. O Fluminense produziu para fazer uma goleada, mas nem sempre vai acontecer. E Libertadores é isso, né? Se não der para ganhar bonito, ganha feio, ganha do jeito que der. O importante é que os 3 pontos foram garantidos. Perder pontos nesse jogo, tropeçar, sem chance, seria trágico. Sim, apesar de não ter sido da forma como a gente imaginava, acho que tem que se valorizar a vitória e a forma como o time se comportou em campo, né? Praticamente não dando chance ao adversário, apesar de um momento de instabilidade ali no segundo tempo. E é sobre isso que eu vou falar em cima da entrevista coletiva, de um trecho da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e também do Felipe Melo, que eles consideram ontem após o jogo, né? Como expliquei para vocês, a gente não pode transmitir a coletiva ao vivo. Então eu vou reagir aqui a uma resposta, a uma pergunta que deixou tanto o Diniz quanto o Felipe Melo bastante incomodados, né? E eu quero saber se vocês concordam ou se vocês discordam. Deixa o like aqui, se inscreva no canal se você não está inscrito aqui no canal do Lessa. Eu peço para vocês, deem essa moral, que é muito importante, fundamental. Conto muito com o apoio de vocês. Se torne membro aqui do canal do Lessa. Se você não é membro, faça parte dessa família. Tem um grupo exclusivo de WhatsApp aqui só para os membros, que eu estou lá diariamente trocando ideia com a galera, respondendo, tirando dúvidas, enfim, vem fazer parte, apoiar meu trabalho ainda mais, né, do que vocês já apoiam, para que a gente possa crescer cada vez mais aqui e também com isso eu vou conseguir levar um conteúdo cada vez mais de qualidade para vocês. Esse vídeo é um oferecimento da Mais Ágil. Se você não conhece a Mais Ágil, clica aqui nesse link no comentário fixado na descrição do vídeo. Se você é aquela pessoa que está com o dinheiro preso lá no FGTS, no Fundo de Garantia, ou que não sabe se tem, está na dúvida, quer saber se você tem algum saldo que ficou lá para trás, ficou perdido, e, enfim, quer receber essa grana,
entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão te ajudar nesse processo. Você vai receber esse dinheiro rapidinho. Imagina aquele dinheiro que você nem está contando com ele e pode vir agora resolver um problema, resolver uma dívida, ou se você quer fazer uma viagem, que é uma grana aí para, enfim, fazer um investimento, alguma coisa, fala com a Mais Ágil através deste link aqui, que eles vão te ajudar na hora. Muito bem, então vamos acompanhar o trecho aqui da entrevista coletiva concedida pelo volante Felipe Melo e também pelo técnico Fernando Diniz, um questionamento que gerou, eles ficaram bastante satisfeitos. O Diniz deu uma pistolada de leve, mas deu uma pistolada porque ele não gostou da pergunta, nem o Felipe Melo. Vamos acompanhar para a gente entender o que foi esse questionamento e, enfim, reagir aqui à resposta dos dois. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Caio Bloch do Super Esporte. Gostaria de perguntar para vocês sobre a atuação de hoje. O Strongest ofereceu um pouco mais de perigo, embora não tenha concretizado em finalizações, as bolas longas, sempre procurando uma das duas laterais para buscar o zagueiro, sair um pouco e adiantar as linhas. Em compensação, o Fluminense fez 22 finalizações, como você falou, mas o Fluminense sofreu um pouco mais, deu um pouco mais de espaço. Reparem na cara do Felipe Melo. Nos últimos jogos. Quer entender por quê, se você observou a mesma coisa e por quê. E do Felipe queria saber se a arbitragem em algum momento influenciou no jogo. O técnico do Strongest acabou de dar a coletiva dele, reclamou bastante, disse que alguns lances o árbitro favoreceu o Fluminense, disse que o gol saiu em um lance onde não foi escanteio e que o último lance do jogo não foi falta no Nino. Queria saber sua opinião, já que você estava no campo. Obrigado. Boa noite. Eu não falo por hábito nem por bem nem por mal. Não costumo falar de arbitragem, a não ser que seja realmente algo grotesco, um erro grotesco, né? Mas, enfim. Agora eu vou até responder essa pergunta. Felipe Melo não fala de arbitragem? Eu não vejo o Fluminense deu espaço para o The Stones no momento, não. A gente sofreu, eu acho que eu vi outro jogo. Sinceramente, eu não concordo com aquilo que você acabou de falar, não. Acho que o Fluminense se comportou muito bem de forma defensiva, né? Não oferecendo nenhum espaço para eles. Eles tentaram, sim, algumas bolas longas. E nós ali na defesa, tanto o André também chegando para ajudar, né? Quando o Nino saía, eu fazia a cobertura do Nino. Quando os dois saíam, né? O André também vinha fazer a cobertura. Então, tudo aquilo que a gente treinou, a gente, de fato, nós efetuamos dentro de campo. E eu acho que a alternativa que eles tinham era realmente bola longa, e nós estudamos isso, né? O professor fez com que nós tivéssemos visto o vídeo de forma bem cansativa, né? Foi o nosso treino do dia, a gente viu bastante vídeo e a gente viu como o The Strongs realmente costuma fazer bola longa. E isso aqui é uma coisa que eu vale destacar. Antes do jogo, o Cano também falou no Flu TV que assistiu a muitos vídeos do The Strongest. Então isso é legal para mostrar como os jogadores, o Felipe Melo está falando aí, né? Assistiram um vídeo exaustivamente para entender e para estudar o adversário. Isso é um ponto bem, bem bacana. E não à toa o número 9, o atacante do The Strongs, que é um atacante forte, ele nem vinha disputar bola, ele vinha no corpo, porque é um cara que sabia proteger bola, né? Então, assim, em nenhum momento eu vejo que o Fluminense deu espaço para o The Strongest, não. E nos defendemos bem, sim, e de fato poderíamos ter feito mais gols. Mais 1-0 na Libertadores assim, são 3 pontos, é o que importa. E eu, para ser bem sincero, assim, o Felipe Melo falando, eu até prefiro ganhar um jogo assim de 1-0. Claro, se pudesse 5, entre 1 e 5, eu prefiro ganhar de 5, mas 1-0, sem dar espaço para os caras, sabe? Para mim é espetáculo. E assim, não tem soberba, a gente continua com humildade, sabendo que cada jogo é muito difícil. Acabei de ver agora, o Inter ganhou um time venezuelano de 1-0, gol no último minuto. Né? Então, assim, Libertadores é difícil, hoje em dia não existe bobo no futebol. Eu também, eu não sei da tua análise, de onde você tirou para falar que a gente cedeu mais espaço que outra. Quando começa a piscar o olhinho, começou a piscar o olhinho, já lá vem coisa. As partidas. Você acha que a gente cedeu mais espaço, menos espaço hoje, ou mais do que o... Mas assim não deu espaço. Os caras deram 2 chutes ao gol. Acho que acho que só vai achar bom o dia que for nenhum chute, pô. Não, mas se você falou que a gente deu mais espaço, eu queria ver se tivesse sido 4-0, que o jogo, a produção foi para 4-0. Se esse tipo de pergunta caberia.
Eu não achei que o time, assim, uma hora ou outra, o cara, pai, estamos jogando contra o time. Os caras chutaram. Eu estou falando da tua análise, que você falou que a gente se deu mais do que com os outros times. O Flamengo, o Paysandu, eu achei que foi diferente. Os caras deram um chute lá, a chance mais perigosa dos caras, o cara deu um chute lá no meio do campo, lá na intermediária. Eu não vi assim, aí teve os contra-ataques, normal, os caras tiveram 2, 3 contra-ataques no jogo, que foi o que eles tiveram. Eu achei que o time defensivamente, foi o Felipe, o Nino, estava muito atento, e a gente estava com o time lá em cima o tempo todo, para produzir, e com chance grande de fazer gol. Em determinado momento do segundo tempo, a gente cedeu um pouco de espaço, que até discordo, assim, que a chance mais perigosa, que foi o chute fora da área, a gente deixou os caras circular a bola e deixou o cara chutar achando que não ia acontecer nada. Então, em relação à tua análise, eu discordo bastante da análise de achar que a gente... O que a gente fez de melhor hoje foi se proteger, porque assim, a gente teve um volume de finalização grande, mas pecou no detalhe de cruzamento, de finalização. Então, a gente se garantiu justamente pelo fato do sistema defensivo ter sido muito bem. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de pergunta, porque assim, parece que fica esperando acontecer alguma coisa, que não aconteceu. O jogo eles podiam ter feito o gol. Uma hora pode não acontecer gol no jogo. O cara dá uma arrancada lá, acerta um cruzamento, uma cabeçada, e aí a gente ia voltar a esse tipo de questão, aí volta tudo à tona, aquele negócio. Eu acho assim que o resultado, se fosse 4-0 o jogo, talvez essa pergunta ela ficaria meio fora de contexto. Mas o jogo ele acontece independente do resultado. Você fala assim, a gente deu assim, porque eu estou pensando na tua pergunta. Estou aproveitando que ganhou, porque é uma coisa que eu discuto toda hora com vocês para a gente analisar o jogo. Se a gente sofreu, o Fluminense não sofreu por conta de contra-ataque. Os caras assim, pô, o cara tem 100 minutos de jogo. Os caras encaixaram 2 ou 3 contra-ataques para que a gente sofreu. Os caras tentaram. Seria mais justo falar assim, o Fluminense foi assim, extremamente bem nas tentativas de contra-ataque do Strongest. Foi muito mais isso do que isso que você colocou. Essa é a minha opinião. Bom, a gente viu que eles ficaram bem insatisfeitos com o questionamento que foi feito. A pergunta do jornalista Caio Blois, como ele se apresentou, né, ele falou, eu assisti o jogo do lado do Caio ontem, do lado dele. E teve um momento, que eu acho que foi, se não me engano, foi no início ali do segundo tempo, que o Strongest ele começou a usar justamente dessas bolas longas e começou a sair um pouco mais para o jogo. Teve um momento em que parecia que os caras iam sair e começar a dar espaço e o gol na busca pelo empate, e o gol do Fluminense, o segundo gol ia acabar saindo naturalmente, segundo, terceiro, porque se eles dessem espaço é isso que ia acontecer, se eles saíssem lá de trás. Então teve um momento, né, que até o Ganso falou sobre isso na zona mista, que eles não estavam esperando que o Strongest fosse sair lá de trás. E nesse momento, em algumas situações, eu até comentei também, falei, olha, o Fluminense teve uma queda agora e está dando muito espaço ali na frente da área para os caras conseguirem construir alguma coisa. Por que eles não construíram muito? Porque também é um time limitado, né? Vamos falar a verdade. É um time que tecnicamente tem muita limitação. Se fosse um time melhor, eu teria provavelmente construído alguma coisa e, de fato, aí o Diniz tem razão. Eles não construíram nenhuma chance clara. O Fluminense não sofreu com contra-ataques. De forma alguma, se protegeu muito bem. Então, talvez a condução da pergunta do Caio, talvez o foco da pergunta é que não tenha sido o correto para essa abordagem depois do jogo. Eu só fico um pouco sempre com o pé atrás quando o Diniz fala, mas essa pergunta parece que já está querendo, né, que já está prevendo que vai acontecer alguma coisa. Ele sempre tem um receio muito grande porque acha que algumas perguntas já estão, já são feitas para tentar levantar um tipo de polêmica, se aproveitando. Eu não acho que foi o caso. Eu acho que muitas vezes a gente acaba errando sim, né, dando um foco errado no momento errado a alguma questão. Mas o próprio Diniz fala, vamos analisar o jogo, né, não analisar só o resultado. Se fosse analisar só o resultado, então hoje só pode elogiar, não pode criticar. E quando perde, aí só tem crítica, não tem elogios. Não, assim, se o Strongest empata o jogo, é óbvio que a gente ia ter uma análise totalmente diferente, é uma análise muito mais crítica, porque o Fluminense teve o domínio inteiro da partida e criou várias oportunidades e não converteu. E poderia ter sido castigado, como ele falou. Né? Às vezes numa arrancada, numa bola, um cruzamento, uma jogada, uma falta, acontece, entra no futebol. Mas aí você não teve competência para ganhar um jogo que estava na tua mão. Esse momento em que o time deu alguns espaços na intermediária foi um momento específico do jogo, não foi uma constante do jogo. Né? E também é normal acontecer
dentro de 90, 100 minutos de jogo em que o time está com a linha alta o tempo inteiro, buscando ataque, produzindo e tal. Então, assim, é compreensível o ponto do Diniz e do Felipe Melo. Eu acho que o Fluminense sofreu, deu muito esse espaço, muito menos sofreu contra-ataque. Teve um momento, né, de mais instabilidade ali, que eles conseguiram, ameaçaram a querer criar alguma coisa, esbarraram na própria limitação, mas, repito, é natural por ser o Fluminense o time que estava o tempo todo buscando o ataque, com os jogadores, né, quase todos no campo de ataque, então é normal que em algum momento você também, é um risco que você corre ficando exposto. O Fluminense estava jogando dentro da sua casa, empurrado por mais de 50 mil torcedores, né, ia querer correr atrás do segundo e terceiro gol, até porque essa equipe, já é natural dessa equipe, buscar o gol, buscar a vitória o tempo inteiro. Então, enfim, eu acho que valia ressaltar isso. E também uma outra resposta do Diniz foi logo a primeira, falando sobre o Marcelo, trazendo alívio aí sobre a situação do Marcelo, que foi aquilo que eu disse no vídeo hoje mais cedo aqui na Zona Mista e também na live ontem para vocês, que não é nada muito grave. Em relação ao Marcelo, ele não se machucou, ele estava só sentindo certo enrijecimento na panturrilha e a gente achou conveniente tirá-lo para não ter nenhum tipo de lesão para frente. Não foi isso, mas não é nada que preocupe. É isso, então todo mundo pode ficar tranquilo que o Marcelo está bem e vai jogar os próximos jogos. Agora tem que saber qual vai ser a estratégia para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, né? Se vai o time titular, até porque eu jogo em casa, não vai ter viagem, escalaria o time titular e depois talvez um time misto ou reserva para enfrentar. Reserva Copa do Brasil é sempre muito complicado, né? Mas um time misto depois da vitória por 3-0 sobre o Paysandu para dar uma descansada para o jogo da outra final de semana, que é o Fortaleza, se eu não estou enganado. Então é isso, galera. Deixem os seus comentários, o que vocês acham, enfim, dessa resposta aí do Diniz, o que vocês estão pensando sobre isso. O like é muito importante e se inscreva. Sempre lembrando, é muito importante, se inscreva aqui no canal do Léo se você ainda não está inscrito. Tamo junto, mais tarde a gente volta com mais informações. Valeu!